Bom dia. Essa semana me pediram para falar de necrose de areola. Por que que acontece? Qual seria o motivo? Então vou aproveitar para a gente bater um papo rápido sobre o assunto, né? Aproveitando aqui um pouquinho de tempo que a gente tem antes do consultório, porque o mês de julho começou e a demanda é gigante. Então, um mês de maior procura, né? E aí, mas o nosso compromisso de bater um papo semanal, pelo menos, sobre a nossa especialidade está mantido. Então vamos fazer o possível para manter essa conversa aí pelo menos uma vez por semana. Pois bem, antes de falar da necrose da areola especificamente, é preciso entender o que é a necrose. Necrose é a morte tecidual devido à falta de oxigênio naquela região. E isso pode acontecer tanto por dificuldade na chegada de sangue quanto na saída do sangue daquela região. O sangue circula por um tecido, então ele precisa chegar rico em oxigênio e sair levando gás carbônico. Então, essa troca gasosa é que vai determinar naquela região vitalidade daquele tecido, né? Ou morte do tecido, a morte tecidual. Então a necrose da areola especificamente acontece nessas duas possibilidades. E geralmente em mamas que são muito grandes, com muita queda, o maior risco na cirurgia da mama é a subida da areola. Quanto mais distante a areola estiver da posição normal dela, quanto maior esse percurso, maior a subida dela para uma posição da nova mama, maior esse risco, porque esse tecido é tracionado. Nós não tiramos a areola e depois colamos ela no lugar, normalmente. Isso também é feito, mas o nome dessa técnica é enxerto de areola. Mas normalmente toda a cirurgia foi desenvolvida para se preservar o tecido areolar, a vitalidade desse tecido e a sensibilidade. Então, nós nunca arrancamos o bico do peito e depois colamos ele novamente na cirurgia. Normalmente, né? Isso nunca é a primeira opção. A opção é sempre manter esse tecido colado, esse tecido aderido na mama o tempo todo para preservar a irrigação sanguínea e preservar a sensibilidade. Mas se essa subida é muito grande, se a distância entre o ponto atual e a nova mama é muito grande, isso pode acontecer tanto porque o sangue não consegue chegar naquele tecido que subiu demais, ou porque ele não consegue sair daquela região. E aí nós vamos ter um sofrimento tecidual. Um outro motivo são as cirurgias mais agressivas, né? Então, se a cirurgia você tira demais, quer tirar muito, ou precisa tirar muito por conta de uma doença, por conta de um nódulo, por conta de um tumor, esse risco também pode aumentar. Então, daí dá para se entender o porquê que nem sempre nós conseguimos colocar um implante tão volumoso, porque para se colocar um implante muito volumoso eu vou precisar tirar muita mama, né? E aumenta o risco desse tecido sofrer, né? E uma outra causa são mamoplastias secundárias. Naquelas mamas que já foram operadas, esse risco de sofrimento tecidual está aumentado. E isso precisa ser discutido antes da cirurgia. Numa mama que já foi operada, onde tudo já foi cortado, e nós vamos ter que cortar tudo novamente, pode ter sim, em alguns casos, um aumento da possibilidade da necrose de areola. O enxerto de areola que eu citei há pouco, ele acontece nos casos em que nós identificamos previamente que o risco de necrose é muito grande. Então essa paciente algumas vezes é alertada que vai ser necessário um enxerto de areola,
porque é impossível fazer aquela areola subir o necessário, então nós vamos ter que retirar e depois colocar numa nova posição. E durante a cirurgia, quando nós percebemos que aquela areola que subiu, que já está na posição nova, não tem uma irrigação adequada, nós optamos pelo enxerto porque a possibilidade de perda tecidual é muito grande. Então, a necrose às vezes acontece porque nós acreditamos que aquele tecido tem vitalidade. Uma areola que termina a cirurgia rosada, com uma coloração adequada, a chance é muito pequena de haver um sofrimento. Mas como o sofrimento pode haver também pelo edema, pelo inchaço, e isso levar à dificuldade da saída do sangue venoso, o que nós chamamos de estase, então, o risco pode acontecer. Ele é pequeno, mas ele pode acontecer. Algumas doenças crônicas também aumentam a possibilidade de necrose tecidual, e isso pode acontecer também numa cirurgia mamária. Então, o tabagismo, porque o cigarro atrapalha a microcirculação local, os vasos vão estar com dificuldade de irrigação, então vai chegar menos sangue. A pele do fumante é uma pele com menor oxigenação. Diabetes é um outro caso frequente, porque o diabetes também tem problema de circulação. Então, todas aquelas doenças que alteram a circulação na pele, principalmente, podem levar a uma necrose tecidual, e isso pode repercutir numa cirurgia da mama.